Você estará ouvindo a palavra de Deus. A Páscoa do Senhor, a instituição da primeira Páscoa, Êxodo capítulo 12. Depois do povo ficar 430 anos escravo no Egito, Deus os manda se preparar para a liberdade, levantando a Moisés para ser o guia do povo e falar a Faraó que ele quer seu povo livre. Moisés vai a Faraó e este não lhe dá ouvidos. Após Deus ter mostrado vários sinais do seu poder, Faraó mantém o povo escravo. Deus diz a Moisés para orientar o povo para a saída e para a liberdade. Eles deveriam pegar um cordeiro perfeito para comerem e com seu sangue marcarem suas portas, porque ele iria passar e ferir de morte os primogênitos do Egito. E este sangue seria uma marca para ele passar por cima da casa dos hebreus e livrá-los da morte. À meia-noite o Senhor viria e não deixaria o destruidor entrar na casa deles para matar seus primogênitos, mas passaria por cima de suas casas, livrando-os da morte. E este livramento seria a Páscoa do Senhor. Páscoa significa passagem, ou pular além da marca, ou passar por cima, poupar. Deveriam preparar o cordeiro e comê-lo estando já preparados para a saída, com os lombos cingidos, sapatos calçados e cajado na mão. Comê-lo apressadamente com pão sem fermento e ervas amargas. Esta é a Páscoa do Senhor. E Deus manda que esta história fosse contada aos filhos quando chegassem à terra que o Senhor prometera, de que aquele era o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as casas deles. E que isso seria para a memória do que Deus havia feito por eles por gerações, para estatuto perpétuo. Este fato ocorrido no Antigo Testamento é a sombra a ser revelada a nós. O povo simboliza nós hoje, o Egito, o mundo. Faraó simboliza o Satanás. É ele que oprime e aprisiona as pessoas. O Cordeiro perfeito é o símbolo de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que foi sacrificado para nos livrar da escravidão do pecado, do poder de Satanás e da morte eterna, a condenação. Esta foi a primeira Páscoa através do sacrifício do sangue do Cordeiro, que deveria ser lembrado de tempo em tempo, cumprindo a ordem de Deus. A última Páscoa, a Santa Ceia, Lucas capítulo 22. Jesus é a nossa Páscoa, pois pelo seu sangue somos poupados da condenação e temos vida eterna. 1 Coríntios 5, 7b diz, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A última Páscoa, a Santa Ceia, Lucas 22 e Mateus 26. Jesus desejou muito comer aquela ceia, ou aquela Páscoa com os discípulos, antes da sua morte, porque ele não a comeria mais até que ela se cumprisse no reino de Deus. E tomou o cálice, e deu graças, e deu aos discípulos para dividirem entre eles, porque ele, Jesus, não beberia do fruto da vide, até vir o reino de Deus. Lá ele beberia de novo com eles. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, comam em memória de mim. Depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Outra sombra a ser revelada, a celebração da Páscoa e a ceia do Senhor. Reunir com a família, Jesus e os discípulos. Hoje, nós, na comunhão com os irmãos. Sacrificar o Cordeiro. Jesus, o Cordeiro que foi sacrificado. Comer ervas amargas para lembrança do dissabor da escravidão. Para nós, lembrança do dissabor da escravidão do pecado. Pão asmo ou sem fermento. Pureza e pressa ao sair do Egito para a liberdade. O corpo de Cristo imaculado, puro e sem pecado,
oferecido por nós para nos libertar do pecado e da condenação eterna. A ceia do Senhor, o pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo, lembrança do alto preço que Jesus pagou por nossos pecados. Podemos ver a ceia do Senhor em três tempos. Passado, olhamos para trás, para o sacrifício que Jesus fez na cruz, como sendo o fundamento e o centro da nossa salvação. Presente, quando meditamos no terrível preço que Jesus pagou para nos redimir do nosso pecado. Com isso, a nossa decisão de resistir à tentação é fortalecida. Futuro, entendemos que a morte de Jesus é a base da nossa esperança e, assim, proclamar nossa fé nele, olhando à frente, para a volta do Senhor e para a nossa salvação. Que amor é esse que Deus tem por nós, que despojou sua preciosa joia para nos afiançar? Que amor é esse de Jesus que, mesmo sabendo de nossas imperfeições, do nosso desprezo, ainda assim nos ama, sabendo que o trairíamos, que o negaríamos e que o mataríamos naquela cruz. Mesmo assim, não se negou a derramar o seu sangue, entregar sua vida em nosso favor. Não merecíamos uma gota do seu sangue e ele nos deu a sua vida por completo. Se sacrificou por nós, mesmo sendo nós pecadores. Ele, Jesus, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5, 21. Jesus, nossa Páscoa, nosso remidor, nos comprou por um alto preço, o preço de seu sangue. 3 dias passou naquele túmulo para que se cumprisse as Escrituras. Lucas 24, João 2. Mas ressuscitou, venceu a morte e está à direita de Deus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Bem-aventurados são os que aceitam este Cordeiro como seu Senhor, e no seu sangue lavam suas vestes e se mantêm obedientes e fiéis até a morte, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas e assim estarem sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17b. A morte de Jesus foi decretada desde a fundação do mundo. Jesus havia sido há tempos escolhido como o Cordeiro da próxima Páscoa. Sua morte já tinha sido decretada. 1 de Pedro 1, 18 a 21 e Apocalipse 13, 8. Jesus, o mais perfeito de todos os humanos, sem mácula, sabe como ninguém o que é estar prestes a sofrer e por quê. Em Mateus 20, 18 e 19, ele anuncia aos discípulos a sua morte e ressurreição. Jesus teve o livre-arbítrio em fazer a sua vontade ou a vontade do Pai. Estava em suas mãos a sua vida e o futuro de bilhões e bilhões de outras pessoas, de toda a humanidade. Sozinho no Getsêmani, começou a sentir o peso dos pecados da humanidade, passada, presente e futura. Ele sente um vazio profundo e solidão. Mateus 26, 40. Ele ora ao Pai por 3 vezes para, se possível, passar dele aquele cálice. Sabendo que tudo é possível ao Pai, ele diz: Paizinho, faça-se a tua vontade. E em agonia começou a suar gotas de sangue, e um anjo veio do céu para o confortar. A sujeição voluntária à vontade do Pai, por confiar que ela é sempre boa e perfeita, associada à salvação da raça humana, fazem Jesus se levantar e ir em direção dos seus algozes para se entregar. Jesus morreu no meu, no seu, no nosso lugar. O sacrifício de Jesus não deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário. O Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias de sua passagem pela terra. Jesus buscou o perdido durante todo o seu ministério terreno.
até finalmente salvá-lo por meio da sua crucificação e ressurreição. Lucas 19 e Romanos 8. Ressurreição, a nossa Páscoa. Jesus, a nossa Páscoa. Jesus passou por tudo aquilo, mas ressuscitou para nos vivificar, para que estivéssemos mortos para o pecado, pelo Espírito daquele que o ressuscitou e habita em nós. Romanos 8, 10 a 11. Quando Jesus deu um brado dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e disse: Está consumado, ele disse: Está feito. Cumpri a tua vontade, Pai, e as profecias das Escrituras. Cumpri a missão que estava em meus ombros desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8b. Jesus, nossa Páscoa. Nele temos a esperança e a certeza da vida eterna. Ele nasceu, morreu, mas ressuscitou para nos dar a paz e o direito de cear com ele no reino do Pai, no nosso verdadeiro lar, o lar celeste. Agora eu vou ler uma explicação de um médico sobre o suor de gotas de sangue de Jesus. Diz o médico: hematidrose, excreção de suor sanguinolento por efeito de hemorragia das glândulas sudoríparas. Esta reação é produzida diante de condição excepcional, provocada por uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. A tensão extrema com contração muscular localizada produz o rompimento dos finíssimos veios capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e se concentra sobre a pele, saindo pelos poros, escorre por todo o corpo. Esta definição ocasiona uma tremenda sensibilidade em todo o corpo, uma fragilidade que deixa toda a extensão do corpo com dores intensas. Essa reação é raríssima e só ocorre por profunda emoção e tensão agonizante. Esta fonte é do Dr. Barbet ou Barbet, não sei como diz o seu nome. Ele é um médico francês, professor, cirurgião, numa entrevista sobre a agonia de Jesus Cristo. Nesta entrevista, ele reconstituiu passo a passo todo o sofrimento de Jesus quando ele morreu em nosso lugar, desde o Getsêmani até as suas últimas palavras na cruz. E ele afirma poder falar disso com autoridade, porque ele é um médico cirurgião e conhece extremamente bem a anatomia humana. E acrescenta ainda: somente o evangelista Lucas comentou este fato, sendo ele médico, sabia muito bem avaliar o ocorrido. Lucas 22, versículos 39 a 46. Esta é a Páscoa de Jesus, a nossa salvação, através da sua entrega por nós, sua morte e ressurreição. A ressurreição de Jesus é a nossa Páscoa, a nossa libertação. Este foi um resumo sobre a Páscoa do Senhor. E lembre-se, Jesus te ama.